Este é o Fábio Quartararo. Na sequência por aqui, trazer mais algumas informações. Quero falar dessa marca aqui icônica, que já foi da MotoGP, né? Esta marca, quem sabe, volta para a MotoGP um dia, né? Olha só a notícia, a empresa mãe KTM, a Peer Mobility Group, adquiriu a maioria da MV Augusta e abre portas para a MotoGP em breve. Olha que legal, hein? As coisas estão esquentando. Peer Mobility Group, com sede na Áustria, adquiriu uma participação de 50,1% na histórica fabricante de motos, a MV Augusta, adicionando a marca que muitas vezes na história esteve em dificuldade e a sua boutique, né? A marca inclui em seu portfólio KTM, Husqvarna, GasGas e a fabricante de suspensões para automobilismo WP. A empresa, também conhecida como Peer Mobility AG, ou AG, também possui feltro fabricante de motos de alta qualidade, juntamente com algumas empresas de tecnologia e PD associadas à mobilidade de duas rodas em geral. Né? A aquisição pode marcar um novo início, mas esperançosamente mais fortuito para a marca icônica. Depois de anos navegando em uma pista acidentada, cheia de buracos financeiros. Né? Podem inclusive abrir portas então para a MotoGP, possibilidade que já tratamos aqui no canal em outra oportunidade. Quem está ligado aqui no canal fica por dentro de tudo sobre a moto velocidade. Vamos conhecer um pouquinho da história então da MV Augusta, essa icônica marca. Deixa eu colocar outra foto aqui para você já ir pegando algumas imagens, né? É linda, né, meus amigos? É linda. Ó, famosa F4, né? F4 muito top. Considerada a Fórmula 1 das motos, né, por muitos. Então vem conosco, pois muita coisa aqui pode te surpreender. Olha só. MV Augusta é uma marca lendária na indústria de motos, originou-se na Itália como uma fabricante de aviões de sucesso logo após os irmãos Wright tomarem voo em 1903, olha só, né? Mas com a Itália proibida de fabricar aeronaves após a Segunda Guerra Mundial, a empresa mudou para motos e em meados da década de 60 estabeleceu-se como designer e fabricante de motos de desempenho premium, incluindo máquinas de corrida. Sabia dessa? Na verdade, a MV Augusta produzia e vendia modelos que apresentavam 4 cilindros e freio a disco em linha, como o 600 Turismo e o 750S. 3 anos à frente, olha só, do modelo CB750 marcante da Honda, que estreou em 1969. Veio antes da famosa Sete Galo, né? Porque a Sete Galo, lá de 85, se não me engano, em diante, antes dela tinha essa CB750, que é o projeto da Sete Galo, né? E antes ainda já tinha a MV Agusta, que legal, né? Marcando então esse pioneirismo que mudou para sempre a indústria. Motor 4 em linha, que hoje é tão comum, né? Mas os MVs, embora provavelmente superiores, foram feitos em pequeno número. Eram muito mais caros e tinham uma presença limitada fora da Europa. Ainda hoje, as máquinas de 4 cilindros MV Augusta, ou Agusta, né? Confesso que eu sempre achei que fosse Augusta, mas não, MV Agusta, né? Então, as máquinas de 4 cilindros da Agusta, das décadas de 60 e 70, são altamente valorizadas e normalmente vai para somas de 6 dígitos em leilão. A empresa também teve sucesso consistente nas corridas, vencendo 37 campeonatos mundiais, o maior número de qualquer fabricante de motos até o momento. Mas os modelos MV Agusta estão como agora, então como agora, né, foram produzidos em números ofuscados por marcas asiáticas e outras marcas europeias, como BMW, Ducati e Moto Guzzi. O fundador, o conde Domenico Agusta, faleceu em 1971, 1971, e sem sua liderança constante a empresa logo naufragou, para ver, né? Em 1980 as portas foram fechadas, mas a marca foi revivida pelo conglomerado italiano de motos Cagiva em 1992. Legal isso de reviver as marcas, né? Porque marca é marca, né? Entre você fazer uma marca nova ou você reviver uma antiga que já é conhecida, muito mais vantagem, com certeza, reviver uma já famosa, né? Na MotoGP ela foi muito conhecida também, né? Na época, a Cagiva também era proprietária da Ducati, da Husqvarna e da Moto Morini. Novos designs foram elaborados para o mercado moderno. Em 1996, uma nova máquina de 4 cilindros, a MV Agusta 750 cilindradas, a lendária F4, estreou.
vestido com carroceria Rakish, projetado pelo estilista da Ducati 916, o Massimo Tamburini. A, a nova MV Agusta F4 foi uma sensação imediata, né? Foi incluído no marco Arte da Moto, exposto no Museu Guggenheim, em Nova York. No entanto, a controladora Cagiva já havia caído em dificuldade financeira e teve que fazer algumas negociações para garantir uma entrada financeira. Ironicamente, na remodelação que se seguiu, a MV Agusta tornou-se a empresa mãe da Cagiva. Enquanto isso, a F4 continuou em produção, crescendo para um motor de 1 litro completo de deslocamento, né? E fazendo quase 200 cavalos de potência em 2004. Que nave, né? Mas os problemas financeiros persistiam e em 2008 a MV Agusta foi comprada por um pretendente improvável que procurava uma possível entrada no mercado de motos esportivas aquecido, a Harley Davidson. Tem muita coisa aqui que você não sabia, né? A lua de mel foi breve. A Harley vendeu a MV para a família Castiglione da Itália no ano seguinte por um euro. Olha só, um euro, ou cerca de $1. Com a nova liderança surgiram novos modelos, incluindo uma série de motos urbanas de 3 cilindros estilo Naked, juntamente com as elegantes máquinas F4. Você pode perguntar, né, por que $1? Eu não sei também aqui da história disso, mas obviamente porque a empresa não valia nada na época, né? Daqui a pouco tinha dívidas, né? E daí, para alguém aceitar, para alguém aceitar assumir, a venda foi simbólica, né? $1. Que coisa, né? Apesar dos desafios, a MV vendeu quase 10 mil unidades em 2014, mas a empresa simplesmente não conseguiu escalar e os proprietários concordaram com um investimento da Mercedes-AMG para esperançosamente aumentar a capacidade. 2 anos depois, a Mercedes alienou sua participação na MV, coitado, né? A MV foi jogada tudo que é canto. E a empresa entrou em proteção contra a falência, reduzindo a produção e demitindo funcionários. Pega pra ti, pega pra ti, pega pra ti, que coisa, né? Mas a MV Agusta continuou e as motos continuaram a ser feitas, apesar de poucas, né? Muitas vezes na produção de apenas algumas centenas de unidades da série Limited. Em 2017, um grupo de investimentos russo tentou, mas só em 2022, quando o grupo Peer adquiriu uma participação de 25% na empresa, é que parecia que a marca tinha finalmente encontrado uma base financeira sólida. Os executivos da KTM foram encarregados de colocar as peças e os problemas de produção em ordem. Agora, o grupo Peer aumentou sua participação para um controle de 50,1%, algo que planejavam fazer em 2025, mas decidiu avançar com este ano, né, conforme as condições financeiras o permitissem. Abre aspas. A opção de compra concedida à KTM AG, com base nas demonstrações financeiras anuais, será agora exercida prematuramente. Assumirá a gestão industrial da MV Agusta. Agusta, né, disse a empresa em comunicado à imprensa. A KTM, né, assumirá a gestão industrial da MV Agusta. O comunicado de imprensa também afirmou que um objetivo é produzir 10 mil unidades, né? 10 mil unidades é, da fábrica existente da MV Agusta lá em Verase, na Itália. Tá aí na tela o John Surtees, né? Vencendo na Ilha de Man, na TT Ilha de Man, né? Com uma MV Agusta 1959. Legal, né? Como eram as motos na época. Lindo, né? Até hoje é lindo ainda. Sensacional, né? Provavelmente está planejada uma expansão adicional. O site da MV Agusta mostra 4 modelos principais em mais de uma dúzia de variantes totais, incluindo uma nova entrada no popular segmento Adventure, chamado de Oriolo LXP. A moto off-road é alimentada por um motor de 3 cilindros de 931 cm3, fazendo mais de 120 cavalos de potência. A especificação superior, Super Veloce 98 Sport Bike, agora também alimentado por um trigêmeo de pistões, combina estilo moderno com alguns toques retrô que lembram as motos de corrida de meados do século passado da MV. O site da empresa também lista uma scooter e uma e-bike motorizadas, até moto elétrica, hein? Até o momento em que este artigo foi escrito, nenhum novo modelo para 2024 foi anunciado ainda.
Olha que lindo aí, né? Embora então a empresa estivesse presente no Salão de Motos EICMA de Milão no fim do ano passado, exibindo os modelos atuais de 2023. Então é isso, meus amigos, né? Grande novidade para a KTM através da Peer Mobility Group. KTM em franca expansão, né? Concretizado então esse fato agora. A história mostra, entre dificuldades e vitórias, que as marcas vão se consolidando e ver a icônica MV Agusta multicampeã com o Giacomo Agostini de volta à categoria máxima do motociclismo seria fantástico, né? E isso está ganhando força cada vez mais. Tomara. Recentemente apareceu o Giacomo sentado numa Agusta fazendo um merchandising, né? Sensacional. Olha só, de Horsepower MV Agusta Super Veloce 98. Nossa, que troço lindo, hein? Que show. Ali a Agusta moto de corrida pra você. Dando sequência, vamos olhar um pouquinho o que os pilotos fazem quando estão descansando ou quando não tem nada para fazer. Os pilotos